Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí entrando na live Vida com Jesus. Graça e paz. Que essa live venha fortalecer a sua fé, como a minha também, porque o que nós vamos falar é sobre Jesus, é sobre a palavra de Deus, e tudo que vem de Deus é bom. Então, se você puder reservar esse tempinho para ouvir a palavra de Deus, amém. Se você não puder nesse exato momento, depois essa live vai ficar gravada, você pode assistir quando você quiser. E todas as nossas lives que nós fazemos aqui pelo perfil do Instagram vidacomjesus.br, nós também depois publicamos no canal no YouTube Vida com Jesus, que essas semanas chegou a 1000 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito no canal Vida com Jesus, lá no YouTube, também se inscreva lá, porque há outros vídeos muito bacanas, mensagens muito fortes também lá. E hoje, especialmente, nós vamos estar falando sobre um tema muito forte, um tema que nós devemos tomar todo cuidado, porque infelizmente a política ela tem entrado de uma forma muito, deixa eu ver se eu encontro a palavra, vou falar essa palavra mesmo, muito suja dentro da igreja, muito suja. As pessoas estão misturando as coisas. A igreja está se misturando com a política. E muitos temas estão ficando mais apartidários, mais ideológicos, do que um tema ser considerado agradável ou desagradável aos olhos de Deus. Porque como cristãos, o que a gente tem que se preocupar não é se o político A, o político B, se o partido A, se o partido B, se a ideologia A ou se a ideologia B concorda ou não com determinado tema. O que eu tenho que pensar, o que eu tenho que considerar é a opinião de Deus, é a opinião do Senhor Jesus. Jesus concorda com isso ou Jesus discorda disso? Como Pedro falou para os sacerdotes, né? Quando Pedro foi preso e os sacerdotes chegaram para Pedro e falaram: você está proibido de pregar no nome desse Jesus Nazareno. Jesus disse: olha, vocês não vão me impedir de falar de Jesus. É melhor agradar a Deus do que os homens. Então a gente não tem que agradar homens. Eu não tenho que agradar a ideologia A, B, partido A, B ou C, político A, B ou C. Não, eu tenho que agradar ao Senhor Jesus. Então, sobre o tema aborto, que é um tema muito complexo, muito amplo, porque a sua opinião, a sua decisão ou a decisão do país, a decisão da justiça, a decisão dos políticos, ela vai influenciar muitas vidas. Muitas vidas são influenciadas. Vidas como a da mãe, vidas como a das crianças e também dos familiares, ao entorno de todo esse tema. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então aqui eu vou expressar aquilo que eu creio. Você é obrigado a crer como eu? Não. Você não é obrigado a crer como eu. Como eu também não sou obrigado a crer como ninguém. Então, a minha convicção, a minha fé sobre esse tema. Jesus, ele veio para trazer o quê, pessoal?
a terra. Ele disse que ele veio trazer vida e vida com abundância. Vida e vida com abundância. Então, hoje, a Suprema Corte do nosso país, que não foi eleita por nós, a gente vai lá no dia da eleição votar no deputado, votar no senador, no presidente da república, no vereador, no prefeito, para que esses homens e mulheres, eles venham nos representar na política. Então, quando eu voto num candidato, ele vai estar me representando lá. Então, eu tenho que pensar em quem eu estou colocando lá. Em quem eu estou colocando lá. Esse candidato, ele vai me representar. Ele vai representar os meus valores. Esse candidato vai representar os meus valores. Então, eu vou votar nele. Eu não posso ir no efeito manada. Ah, porque o outro votou, eu vou votar também. Ah, porque o pastor pediu, porque o líder da minha igreja pediu para votar no fulano, porque ele é da igreja, ele é um homem de Deus, mulher de Deus, eu vou votar. Não, não vai nisso. Não vai nesse efeito manada. Ó, raciocina. Pensa. Pensa, por favor. Vê o histórico daquela pessoa. Vê quais são as atitudes dela, o caráter dela diante de Deus. Porque, é claro, infelizmente, muitas vezes entram e lá mudam. Infelizmente, a política corrompe muitos. Tem muitos homens de Deus lá dentro, muitas mulheres de Deus lá dentro, mas a grande maioria está corrompida. Traíram Deus e traíram o povo. Então, pensa direitinho em quem você vai estar colocando lá. Porque os deputados e senadores, eu não gosto de falar de política. Eu não gosto de política. Eu acho que política não tem nada a ver com a igreja, com o evangelho. Eu tenho que ganhar almas. Eu não tenho que colocar um homem que prega o evangelho para estar lá na política. Mas, se tem homens querendo estar lá sendo homens de Deus, amém. Então vamos colocar esses homens de Deus. Mas, voltando ao assunto, se você coloca um deputado, um senador, ele é para te representar lá, representar aquilo que você crê. Eu sendo cristão, eu não vou colocar um deputado que ele é ateu. Como eu, cristão, vou votar num candidato ateu. Porque tudo que ele vai buscar para criar leis, para divulgar o trabalho dele, vai ser contrário àquilo que eu creio. Ele não vai fazer algo a favor. Então eu não vou votar nele, eu vou votar um homem que tem a mesma fé que eu. Então, nós votamos em deputados, senadores, para nos representar. Só que hoje, na situação que o nosso país está vivendo, a Suprema Corte, os ministros do Supremo, que não foram eleitos por nós, mas foram indicações dos presidentes da República que passaram, e a maioria são da época do Lula, da Dilma, dos candidatos que pertenciam à esquerda, eles estão agora querendo passar por cima da Constituição e da vontade do povo. Porque se os deputados são os nossos representantes, são eles que têm que buscar as leis que sejam a vontade da maioria do povo, e não de ministro do Supremo fazer uma lei e empurrar goela abaixo certas decisões. Então, o Supremo, nesse momento, ele está querendo empurrar goela abaixo a todos os brasileiros a descriminalização do aborto. Quer dizer, liberar o aborto. Liberar o aborto.
E nós, como cristãos, não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Por quê? Se já fazem aborto sendo proibido, infelizmente, pessoas que usam desse meio para arrancar vidas, para matar vidas, à torta, doidado. Por quê? Se a pessoa ela foi abusada sexualmente, a pessoa foi violentada, ela não é obrigada a gerar uma criança. Há casos e casos. Há casos e casos. Então ela não vai ser obrigada a gerar aquela criança. Então, se há ainda tempo, ela vai lá e realiza o aborto. Ela realiza aquele procedimento. Porque a gente tem que pensar na mãe, na criança. Imagine uma menina, como eu já vi reportagens, provavelmente você já viu, uma menina de 13 anos, 14 anos que foi abusada, foi estuprada, ela gerar por 9 meses uma criança que ela não queria, que foi algo de violência contra ela. Então, tem que pensar. Então, é um processo. Mas aquela jovem que vai para baile, vai para curtição, vai para balada, às vezes tem até condições financeiras, aí todas as vezes quer ter relações sem proteção e todas as vezes acaba ficando grávida. Aí vai, procura uma clínica, tira, vai procurar outra clínica, tira, vai procurar outra. É isso que o Supremo está querendo fazer, liberar. É como se fosse uma dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça, vou lá, compro um remedinho para dor de cabeça passar. Vou lá, no outro dia tô com dor de cabeça de novo, compro um remedinho para dor de cabeça sair. Como se fosse algo como nada, mas é uma vida. É uma vida. Então, por isso, como Jesus veio trazer vida e vida com abundância, eu não concordo com a descriminalização do aborto. Eu não concordo que venha abrir clínicas de aborto para que as mulheres venham ter a possibilidade, a liberdade de fazer a hora que elas querem. Não. Os preservativos estão aí, os meios de se proteger estão aí. Então, a pessoa tem que se proteger. A pessoa tem que pensar, tem que usar a cabeça. A gente não é animais que vai fazendo coisa, bem que, infelizmente, alguns seres humanos estão complicados. Os animais, às vezes, estão mais racionais do que o ser humano. Porque uma pessoa pensar em tirar uma vida com 12 semanas do útero. Ah, mas pastor, é um embrião. É um ser que não sente, que não tem pensamentos, que não raciocina. É pensando assim que muitos estão abortando. Mas se eu for lá na praia, no dia que a tartaruga põe os ovos, e eu quebrar um ovinho daquele, o Ibama me prende. Porque há proteção para aqueles ovos das tartarugas. Se eu pegar aqueles ovos e quebrá-los, eu vou ser preso, porque eu estou cometendo um crime ambiental. É crime. Olha só, raciocina comigo. É um crime eu destruir os ovos da tartaruga.
Porque as tartarugas merecem viver. Mas não é crime o aborto. Quer dizer, estão querendo descriminalizar o aborto. Ele é crime, hoje ele é crime. Mas estão querendo que torne-se uma coisa natural. Então o ser humano, ele está se preocupando com o animal, não que não se preocupe com a natureza. Está se preocupando ali com o ovo da tartaruga, porque a tartaruga tem que nascer, as tartarugas têm que crescer, mas eu não posso me preocupar, eu não posso aceitar que um embrião venha a crescer. Um embrião não é vida para essas pessoas. Olha como a gente está chegando ao fim dos tempos. É um tema muito complexo. E eu posso estar errando aqui em muitas minhas falas. Eu não sou perfeito. Eu não sou o dono da verdade. Mas eu creio no Senhor da vida. Eu creio no Senhor que veio a esse mundo para salvar. Ele é o Salvador. Como que eu vou dar crédito à morte? Não, ele é vida. Jesus é vida. E assim, aí tem alguns que falam assim. E eu gostaria até depois de vocês colocassem as suas opiniões, seus comentários, concordando ou discordando, fique à vontade. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Essa é a minha fé, é o que eu creio. E como hoje eu cuido de uma igreja, eu tenho que expor aquilo que eu creio. Eu não posso ficar calado. Os maus, eles avançam porque os bons preferem ficar calados. Então o mal avança, porque os bons querem ficar, não vou mexer com isso não. Aí o mal vai avançando. Então, tem pessoas que pensam o seguinte: mas pastor, é só um embrião. Ele vai ser retirado, não vai sentir nada. Mas você sabe que a grande maioria das mulheres que fizeram aborto, são dados de pesquisas, elas acabam ficando mal depois consigo mesmo, a sua consciência fica mal, elas ficam carregando uma culpa aí, e eu vou até falar isso daqui a pouco sobre culpa. Para você que talvez praticou, foi forçada, teve que fazer o aborto. Daqui a pouco eu vou falar para você. Fica tranquila. Mas as pessoas, elas estão avançando com pensamentos que não agradam a Deus, pessoal. Então ela fala assim: é melhor a pessoa abortar do que nascer uma criança e virar moradora de rua. É melhor essa pessoa abortar, uma mulher abortar, do que essa criança que foi gerada, as pessoas não queriam que fosse gerada, e ela nasce e daqui a pouco vai para o mundo do crime e se torna um bandido. É melhor. É melhor. Quando a pessoa fala assim, eu já vejo que nela não há esperança do Deus transformador. Porque se eu pensasse assim, ou se a minha mãe, ou a avó, minha avó, eu não estaria aqui. Minha avó pensa assim: eu vou gerar uma mulher que talvez vai dar problemas. Então não vou gerar. Aí minha mãe não nasceria. Aí minha mãe pensa assim: eu vou gerar um garoto
que vai ser problemático, então não vou gerar. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. E se eu penso que uma criança ela vai crescer, vai se tornar um criminoso, Jesus não pode transformar esse criminoso? Jesus não pode mudar a mente desse homem, dessa mulher? Jesus não pode pegar aquela criança que é moradora de rua e transformar a vida dela, ela ser um grande empresário, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? Não pode? Será que os braços de Deus estão encolhidos para que não possa salvar? Será que os ouvidos de Deus estão tapados para que não possa ouvir um clamor? Será que Deus está amarrado, que Ele não pode transformar uma vida? Não. Deus é Deus, pessoal. Deus é Deus. Deus é Deus. Então, eu sou contrário à discriminação do aborto. E a Suprema Corte, ela não pode impor isso à sociedade. Ela não pode impor. Nós somos um país cristão, de maioria cristã. Católicos, evangélicos, protestantes, espíritas, que creem em Cristo da sua forma, do seu jeito, da sua doutrina, dos seus dogmas, mas nós somos de maioria cristãos. E como um país de maioria cristãos vai descriminalizar o aborto? Como um país que tem a sua maioria cristãos, a maioria de evangélicos, a maioria de católicos, vai aceitar descriminalizar o aborto? Não existe essa possibilidade. Então, a justiça dos homens está querendo impor algo à sociedade que a sociedade não aceita. Aí a gente começa a lembrar daqueles momentos de Moisés, quando o faraó ordenou para matar todos os meninos. Todos os meninos, matem todos os meninos de tal idade, que acho que até 5 anos, não me lembro, até os 5 anos. Aí matou todas as crianças. Aí imagina aquelas crianças sendo jogadas dentro do rio, os crocodilos comendo aquelas crianças, aqueles bebês, as mães desesperadas, as mães angustiadas. E lá na frente, depois, na época da vinda do nosso Senhor, do nascimento dele, Herodes mandou matar todas as crianças. Acho que até 12 anos. Acho que Herodes foi até 12 anos, se eu não estou enganado. Todos os meninos até 12 anos. Olha só. É o mesmo espírito. É o mesmo espírito que estava no passado, está hoje, querendo impedir dos pequeninos virem ao mundo. Estão querendo impedir dos pequeninos virem ao mundo. E quantos homens de Deus, mulheres de Deus, estão sendo abortados. Porque tem gente que pensa, talvez viraria um ladrão, viraria um bandido, viraria um criminoso, viraria um homem mau, uma mulher mau. Você sabe, por acaso, qual seria o destino dessa criança, desse bebê? Não sabe. Ali está indo homens e mulheres de Deus sendo assassinados no ventre. Profetas, homens que seriam usados por Deus. E nós estamos... Nós não. A sociedade está começando a concordar com isso.
Então nós nos podemos. Aí você fala, mas o embrião ninguém sabe. Mas olha o que diz a palavra de Deus em Salmo 139, 15. Meus olhos... Vou botar aqui. Cadê? Meus ossos não estavam escondidos de ti. Os ossos não estavam escondidos de Deus. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas na terra. Os teus olhos viram o meu embrião. O meu embrião. Deus viu a nossa formação. Deus viu quando nós começamos a ser formados dentro do ventre da nossa mãe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, nós fomos formados e Deus estava vendo. Como o embrião não tem vida, como o embrião é um ser que não serve para nada, não. Deus estava vendo. No ventre da minha mãe, tu me formaste. Isso é muito forte, pessoal. Então, como cristão, a gente não pode aceitar o aborto. A gente não pode aceitar. Eu poderia usar muitas palavras, a Bíblia tem muitas, sobre vida. O próprio Jesus disse, né? Eu sou o Senhor que dá vida, sou a fonte da água da vida, né? Ele é vida. Ele não é morte. Ele venceu a morte. Há muitas palavras sobre vida, mas tem gente, tem cristãos que pegam um versículo solto que diz que o aborto dessa tal pessoa seria melhor do que a existência dela, tal. Pega um versículo solto, mas não lê o contexto, não lê a base toda do que foi escrito, a mensagem que seria passada. Pega um versículo solto, aborto, seria melhor. Aí usa desse versículo para dizer que a gente tem que concordar com o aborto. Não. 1000 vezes não. De forma nenhuma, de maneira nenhuma. Eu sou pró-vida. Eu não sou pró-morte. Eu sou pró-vida. Eu creio na vida, eu creio na esperança da mudança, da transformação de qualquer ser, de qualquer pessoa. Se chegar aqui o pior bandido, o pior criminoso, um estrupador, que isso, pastor? Um estrupador. Ele tem mudança, ele tem salvação? Claro. Ele tem salvação. Havia 2 ladrões na cruz. Um aceitou Jesus, o outro não. O que aceitou foi naquele mesmo momento para o paraíso. Se um homem que foi estrupador, ele se arrepende, Jesus salva ele imediatamente. E talvez um dito homem de Deus que está no altar, prega a palavra, canta louvores, toca um instrumento, adora a Deus em um culto, em um templo, em uma igreja, tem a sua consciência corrompida ou tem feito coisas que não agradam a Deus às escondidas. Ou é religioso, está com o coração sujo, a mente cauterizada. E se ele morrer, perderá a salvação. Porque não é isso que salva. Não é isso que salva. Não é título, não é posição, não é roupa social. Não é isso que salva. É o poder da crença naquele que morreu na cruz. Eu
creio no Senhor Jesus. Eu quero que Jesus me salve. E a partir dali eu passo a não viver uma vida que agrada, uma vida que não agrada a Jesus. Eu quero viver uma vida que agrade Ele. Ele vem e me salva. É igual você que talvez, você menina, você mulher, principalmente as mais de idade, talvez foram forçadas a praticar o aborto. E hoje você ainda carrega uma culpa por ter feito isso. No calor da emoção, na pressão de familiares, na pressão talvez do esposo, você carrega essa culpa por ter feito o aborto. Minha amiga, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, nenhuma condenação há. Ele te perdoou. E se você ainda carrega essa culpa, Ele te perdoou. Fica tranquila. Você se arrependeu? Você está arrependida, arrependido? Então Ele te perdoou, fica tranquila. Confesse para Ele e siga em frente. Siga em frente. Para Deus não há pecadinho e pecadão. Todos os pecados são iguais. Você errou, peça perdão, se arrependa e segue em frente. Vai e não peques mais. Não peques mais. Mas você, jovem, seja mulher, você tem a consciência que isso não agrada a Jesus. E você vai realizar. Você está com a consciência, você está com juízo, sabendo o que você está fazendo. Você está sabendo o que você está fazendo. Então, se você praticar, você sabe que isso será abominável aos olhos de Deus. Então, seja uma cristã, um cristão de verdade. Sejam a favor da vida e não da morte. Preguem a vida e não a morte. Use as suas redes sociais, agora mais do que nunca, para expor aquilo que você crê. Não é para ficar brigando com fulano, ciclano, com o pessoal. Ai, não, eu sou pró-aborto. Aí fica brigando com o outro que é a favor do aborto. Aí fica nessa discussão que não chega a lugar nenhum. Só expõe a sua opinião. Gostem, sim ou não. Exponha a sua opinião e vai em frente. Vai em frente. Pregue aquilo que tu crê. Pregue aquilo que tu crê. Então, eu, pastor Leonardo, e a igreja Vida com o Senhor Jesus, Vida com Jesus, não concordamos com o aborto. Somos pró-vida. O nome da igreja já expõe isso, né? Vida com Jesus. Então, quem tem Jesus tem vida. Eu não vou aceitar a morte. Então, de forma e de maneira nenhuma, nós vamos concordar com o aborto, com a descriminalização do aborto. De forma nenhuma. Já fique gravado, fique aí esse vídeo para quem quiser saber. Essa é a nossa opinião. Essa é a nossa fé. Mas não tem A nem B. Essa é a nossa fé e opinião. Se você crê, amém. Se você não crê, amém também. Você não vai impor a sua opinião, eu também não estou impondo a minha opinião. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que desde o embrião o Senhor Jesus já nos conhece. Eu creio nisso. E para a gente terminar, meus pais contavam, meu pai conta muito também, que quando eu nasci adoentado,
Eu nasci muito pequenininho, mirrado e com uma doença atrás da orelha, que é manjoma. E eu estava muito mal. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, muito mal mesmo, que muitas pessoas diziam que eu não ia sobreviver. E meu pai deixou de trabalhar algumas semanas, correu para uma cidade próxima, me levando para tratamento, e não tinha tratamento, não tinha ninguém que conhecia a forma de cuidar daquela enfermidade. E o meu pai e minha mãe, desesperados, foram para um hospital no Rio de Janeiro. Acho que é o Hospital da Gamboa, o antigo Hospital da Gamboa. Não sei se é antigo, se é novo ainda, se tem ainda. Mas é o Hospital da Gamboa. E ali, um médico alemão, segundo meu pai conta, um médico alemão sabia lidar, tinha experiência com aquela doença. E ele passou as injeções que eu ia tomar, e eram injeções fortes. E teve um momento que a minha avó disse pro meu pai: prepare um caixãozinho para ele, porque ele não vai sobreviver. Prepare um caixãozinho para ele, porque ele não vai sobreviver. E meu pai conta que falou com Deus: não, Deus. E meu pai não tinha experiência com Deus, não tinha vida com Deus, mas naquele momento ele falou com Deus: Deus, eu não aceito perder ele. Não aceito perder ele. Ele não vai permanecer com essa doença, ele não vai ficar dessa forma. E eu não vou perder ele. E deu a última injeção do tratamento e tal. E estamos aí. Estamos aí. E se meus pais desistissem de mim? E se meus pais não crescem que eu poderia me salvar? Hoje eu não estaria aqui pregando o evangelho do Senhor Jesus. Então creia que Deus é o Senhor da vida e não da morte. E não da morte. Vamos lutar pela vida. Amém? Então, você que carrega uma culpa porque realizou o aborto, fez o aborto, fica livre. Você está livre em nome do Senhor Jesus. Se você se arrependeu, segue em frente. E você que pensa em fazer, não faça. Não faça. Converse com a sua família. Converse com um homem ou uma mulher de Deus. Pensa e converse principalmente com o Senhor Jesus. É Ele que vai te dar a direção. Amém? Pessoal, que Deus te abençoe. Deus te guarde e Deus te proteja. Qualquer dúvida, qualquer orientação, coloca aqui nos comentários e a gente vai estar te respondendo, tá bom? Essa live foi especial, um tema meio pesado, meio complexo, mas é porque nesse momento nós devemos opinar, nós devemos expor a nossa opinião, porque depois que for aprovado, aí já era. Aí nós vamos ter que aceitar isso goela abaixo, tá bom? Então pensa direitinho, tá? Que Deus te abençoe. Amém.